Então, vamos continuar com a nossa discussão de mecânica quântica, aplicações de mecânica quântica em física atômica, né? Então, eu vou discutir hoje com vocês uma série de assuntos que, no final das contas, eu espero ter tempo de conectar todos eles, né? Mas, de uma maneira geral, nós vamos falar sobre o papel de simetrias na física e, em particular, como é que a gente pode estudar certas simetrias discretas usando física atômica. Que aí a gente vai mencionar sobre isso. Essa discussão também é um dos capítulos do Butker, que eu recomendo, claro, sempre vocês lerem. Né? Mas vamos começar discutindo o que eu vou chamar de scaling laws. Então a ideia, né, é a gente estudar como é que certas quantidades variam sem necessariamente resolver um problema novo. Né? Então a gente tem o problema do átomo de hidrogênio, certo? Que a gente escreve em termos de coordenadas esféricas, r, θ e φ. Okay? E eu vou fazer um scaling, eu vou fazer uma transformação, introduzir uma nova coordenada, okay? Que vai ser uma coordenada ρ divididos por um número z, que vai ser o número atômico, certo? Então, qual que é a hamiltoniana de um átomo de um íon hidrogênico com número atômico z, né? Isso vai ser dado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano, certo? E aí eu vou ter o potencial de Coulomb, só que agora o núcleo ele não tem mais uma carga eletrônica, ele tem uma carga de z vezes a carga eletrônica, vezes a carga do elétron, estou falando de um íon hidrogênico, né? Divididos pelo raio vetor do elétron, certo? Agora, em termos dessa nova coordenada, eu posso escrever essa hamiltoniana da seguinte maneira. Eu posso escrever isso como sendo... Bom, só para completude, isso aqui é a Laplaciana em relação às coordenadas R, tá certo? Agora, o que eu posso fazer é escrever isso daqui como sendo menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano em relação às coordenadas R, menos z ao quadrado, ok? Introduzir um z aqui, botar o ao quadrado que já estava e introduzir essa coordenada ρ aqui, ok? Porque, claro que o que eu fiz aqui é que ρ sobre z é o R, né? Então não fiz nada, só escrevi em termos de ρ. Agora eu posso também escrever esse Laplaciano daqui em termos das coordenadas ρ. E quando eu fizer isso, eu vou encontrar z ao quadrado vezes menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes o Laplaciano em relação a ρ ao quadrado menos e ao quadrado sobre ρ. Então a gente vê que o que eu tenho aqui, né, é exatamente a hamiltoniana do átomo de hidrogênio, só que com coordenada ρ, certo? Vezes essa constante z ao quadrado aqui. Então eu posso usar essa transformação de scaling, né, de escalonamento, para poder falar como que várias quantidades se comportam. Então, por exemplo, o raio de Bohr modificado, ele vai ser o raio de Bohr do átomo de hidrogênio divididos por z. Isso faz sentido fisicamente se a gente parar para pensar que a introdução desse número atômico z aumenta a carga do átomo, né? E, portanto, diminui o tamanho do átomo. Os elétrons são... O elétron, né? A gente está falando de um íon hidrogênico, né? Claro. Um núcleo com número atômico z e um elétron orbitando esse núcleo, certo? Isso vai fazer com que o elétron, né? Esse número atômico faz com que o elétron orbite mais próximo ao núcleo, porque a força aumenta. Basicamente uma forma de pensar. Ok? Outra forma de pensar, outra quantidade que a gente pode estudar são as energias, né? As energias do átomo, elas vão escalonar
com Z ao quadrado vezes a energia do átomo de hidrogênio. Né? Isso já dá para ver por aqui. Né? Vai aparecer um Z ao quadrado aqui na Hamiltoniana de scaling. Certo? E por aí vai. Por exemplo, outra quantidade que a gente tem interesse é o módulo, né, da função de onda avaliado em zero, por exemplo. Módulo ao quadrado. Okay? Isso daqui tem dimensão de comprimento a menos 3. Né? Se a gente lembrar, uma forma da gente lembrar é que a integral sobre todo o volume do módulo da função de onda ao quadrado, isso daqui vai dar um número, né? Número 1, que é adimensional. Se isso tem dimensão de comprimento ao cubo, isso tem que ter dimensão de comprimento a menos 3 para essas dimensões cancelarem. Certo? Então, a gente já viu que o tamanho natural, né, do átomo de hidrogênio é reduzido por Z. E isso daqui tem dimensão de 1 sobre tamanho ao cubo, 1 sobre comprimento ao cubo. Então, daqui a gente conclui que o módulo da função de onda avaliada em zero ao quadrado vai ter um scaling com Z ao cubo. Ok? De novo, por análise dimensional, a gente pode ter o scaling da função, da derivada da função de onda. Né? Então, se eu tenho a derivada da função de onda, né, o módulo dela ao quadrado, avaliado em R igual a zero. Isso daqui também vai ter um scaling, né? Isso daqui vai com 1 sobre comprimento, certo? Então, isso daqui vai ter um scaling de Z à quinta. Ok? Z à quinta. Certo? Que aqui vai ter Z ao cubo e aqui vai com Z ao quadrado. Então, a gente ganha um Z à quinta. Essas coisas são interessantes porque a partir disso, por exemplo, aqui, né, a gente viu nas aulas passadas, né, o splitting de energia devido à interação hiperfina. Se vocês lembrarem, a interação hiperfina ela era alguma coisa do tipo uma constante vezes o spin do núcleo, produto escalar, o spin do elétron. Só que essa constante ela dependia do módulo da função de onda avaliado em R igual a zero. Então, o delta de energia devido a esse splitting, né, de energia hiperfino, ele também vai ter um scale, né, com Z ao cubo. Então, sem fazer conta praticamente nenhuma, a gente descobre como é que essas coisas se comportam. Isso é muito importante quando a gente quiser estudar, quando a gente quiser propor experimentos, certo? Porque quando a gente vai propor um experimento, em física atômica, né, a gente basicamente tem a tabela periódica inteira para escolher. E aí a gente vai escolher um átomo com Z maior ou Z menor, depende do efeito que a gente quer olhar, certo? Então é importante a gente saber fazer essas regras de scaling, né? Estudar isso. Basicamente é análise dimensional. Então eu vou deixar como um exercício para vocês estudarem o scaling com relação a várias quantidades, né? Como é que elas escalam com relação ao número atômico, né? E de uma maneira geral vocês podem usar esse tipo de pensamento para falar sobre várias coisas sem fazer muitas contas. Okay. Agora eu queria discutir um assunto que é o assunto de simetrias em física, em particular em mecânica quântica. Okay. Então a gente já encontrou alguns exemplos de simetria. Vamos revisar o que é isso, né? Em mecânica quântica, a gente está interessado em calcular os autovalores, né, do Hamiltoniano e os autovetores, né? Encontrar as autofunções psi e as autoenergias E, certo? Agora imagina que eu tenho uma transformação S, né, um operador unitário S, que eu atuo nessa equação da seguinte maneira. Eu atuo com S pela esquerda, né? É um número, então esse número sempre comuta com qualquer operador. Eu vou ter esse cara daqui. Mas aqui no meio eu posso inserir uma identidade que é feita de S inverso, né? S dagger,
vezes S. Né? S é unitário por definição, então eu sempre posso fazer isso. Então eu vou ter aqui S psi. Okay? Ó, repara que aqui eu tenho S psi e aqui eu tenho S psi também. Só que aqui eu tenho um operador que é SHS dagger. Certo? Se esse operador SHS dagger for igual a H, então o estado S aplicado em psi é autoestado de H. Certo? Então a gente diz que nesse caso, quando isso acontece, S é uma simetria desse problema. Okay? Bom, eu posso multiplicar por S pela direita, né, essa equação. Então eu vou chegar na seguinte relação. SH igual a HS. Da onde eu posso passar essa relação para o outro lado, eu vou ter que SH menos HS. Esse é o comutador de S com H. Isso daqui vai ser igual a zero nesse caso. Certo? Agora reparem o seguinte, isso é a mesma coisa, né? Se S for uma simetria contínua, né? Se S é uma simetria contínua, então eu posso escrever S da seguinte maneira, como sendo a exponencial de I vezes um parâmetro θ vezes um operador hermitiano, certo? Que é autoadjunto. Ele é igual ao próprio DAG, certo? E essa condição, que eu vou chamar de condição estrela aqui, ela significa dizer, né, que Q, ela implica, né, que o comutador entre Q e H é igual a zero. Certo? Dá para ver isso em primeira ordem, né? Ou dá para ver isso simplesmente derivando em relação a θ também. Okay? Só que se vocês lembrarem da equação de Heisenberg, né, isso daqui é alguma coisa do tipo 1 sobre I vezes a derivada temporal de Q, na visão de Heisenberg, em mecânica quântica. Então, quando S é uma simetria gerada pelo operador hermitiano Q, né, significa que Q comuta com a hamiltoniana, o que significa dizer que Q é uma quantidade conservada. Okay? Então, a gente tem a seguinte conexão entre simetrias e quantidades conservadas. Se eu tenho uma simetria do sistema, então necessariamente eu tenho uma quantidade conservada. Uma lei de conservação. Isso vocês já encontraram em mecânica clássica, por exemplo, né, sobre o nome de teorema de Noether, que é essa relação entre leis de conservação e simetrias, certo? Repara que é bacana, né, que é extremamente simples em mecânica quântica do ponto de vista de Heisenberg, né? É muito simples essa conexão. Isso daqui não levou mais do que 3 linhas, né? Se a gente escrever direito, né? Tá muito grande e tudo mais, mas porque a letra tá grande, não porque é complicado, certo? Então a gente tem essa conexão entre simetria e leis de conservação, né? Então, para dar alguns exemplos sobre isso, então eu vou escrever aqui a assimetria e aqui a lei de conservação associada a ela. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho simetria com relação à translação temporal, o operador de translação temporal é exponencial de menos IH vezes um parâmetro t. Né? Isso daqui está associado à conservação da hamiltoniana. H é constante. H comuta com H em tempos diferentes.
certo? Eu posso escrever que H de T, comutador com H em T' é igual a zero nesse caso, certo? Isso não é verdade quando o Hamiltoniano, em geral, quando ele depende do tempo, isso não vale, né? E aí a gente cai naquele problema de teoria de perturbações dependente do tempo que a gente estudou em mecânica quântica 2. Né? Outro exemplo de simetria, né? Outro operador, que pode ser potencialmente um operador de simetria do sistema, é o operador E elevado a I, x vezes o momento, P. X é um parâmetro aqui, um número, e P é o operador momento. Associado a esse operador, a gente tem conservação de momento. Né? Okay? Conservação de momento linear. E outro exemplo também que a gente estudou em mecânica quântica 1 é o exemplo de rotações, né? E elevado a I, θ, n escalar j, onde j é o operador de momento angular total. Né? Associado a isso, eu tenho conservação de momento angular. Okay? Então, essas simetrias todas que a gente falou agora são simetrias contínuas. Eu posso fazer rotações continuamente, eu posso transladar continuamente. Né? Esse x pode ser tão pequeno quanto eu queira, né? E o t também. Eu posso fazer translações temporais do meu sistema tão pequenas quanto eu queira. Okay? Então, isso são exemplos, né, de simetrias e leis de conservação relacionados a quantidades contínuas, né? O tempo, a posição e o ângulo. Né? Mas a gente também pode ter simetrias discretas, em contraste com as simetrias contínuas. Então, qual que é o exemplo primordial de simetria discreta que a gente pode ter? Okay? O que a gente vai estudar hoje, o tópico da aula de hoje, é simetria de paridade. Okay? Então, o que é paridade? A transformação de paridade. A transformação de paridade ela é simplesmente eu pegar um vetor x e trocar ele pelo vetor menos x, coordenada, né? x, y, z. Né? Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, usuais, certo? A gente vai ter x indo para menos x, y vai para menos y e z vai para menos z. Okay? Então, é você olhar o seu sistema num espelho. Né? Você troca o valor numérico das coordenadas. Né? Em coordenadas esféricas, a gente pode ter a mesma coisa. Né? O R vai para R, o raio vetor, não, o raio vai para o raio. Θ é elevado em π menos θ. E φ é elevado em φ mais π. Vocês podem verificar prontamente que isso são a mesma coisa. Essas duas transformações levam às mesmas coisas, só mudança de coordenadas. Okay. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né, o hamiltoniano de um átomo em geral, que eu vou escrever como sendo H de número atômico Z, por exemplo, né, sobre transformação de paridade, ele vai ser elevado, né, para H de Z, certo? E isso é consequência do fato de que esse átomo ele é o momento ao quadrado sobre 2m, mais um potencial que é esfericamente simétrico. Claro que isso daqui vai ser elevado P em menos P, né? Mas eu tenho P ao quadrado na hamiltoniana, e R vai ser elevado em R. Né? Então, esse hamiltoniano ele não muda sobre transformação de paridade. Ok?
Outra coisa que a gente pode reparar é que o operador paridade, de transformação de paridade, quando eu fizer ele ao quadrado, ele é igual à identidade. Então, os autovalores de P são necessariamente mais 1 e menos 1. Ok? Então, a gente pode ver, por exemplo, das autofunções do átomo de hidrogênio ou de um átomo que é sujeito a um potencial esfericamente simétrico, né? A gente pode estudar como é que essas soluções se transformam sobre o operador de paridade. Okay? Então, eu vou ter, por exemplo, os autoestados do meu átomo, psi, n, l, m, né? Eles são feitos de uma função R que depende de n, l, mas que é só função do raio, vezes um esférico harmônico, Lm, que depende de θ e φ. Ok? Como a gente acabou de falar, né, o raio vai para o próprio raio, então essa parte da função de onda não muda. Já essa parte aqui, a gente pode verificar por inspeção, eu vou deixar como um exercício para vocês verificarem, que o y de Lm avaliado em π menos θ e φ mais π vai ser igual a menos 1 elevado a L y de θ e φ. Tá? Isso é um exercício para vocês provarem a partir das propriedades dos esféricos harmônicos. Ok? Então a gente vai ter dois tipos de autofunções do átomo sobre a ação do operador de paridade. Né? Ele introduz essa noção de funções de onda ímpares e funções de ondas pares sobre paridade. Né? Então, quando eu tenho L igual a um número ímpar, o meu operador de paridade vai ter alto valor menos 1, certo? Ele vai transformar isso daqui por uma função, por um escalar menos 1. Quando o L for par, o meu operador ele vai ser com alto valor mais 1. Okay? Então eu tenho funções ímpares e pares do meu átomo de hidrogênio dependendo do valor de momento angular desse sistema. Se eu tenho vários elétrons, né, átomos de muitos elétrons, desde que eu possa aproximar o potencial total como um potencial efetivo que possua simetria esférica, né, eu posso dizer a mesma coisa sobre as autofunções. Então eu posso dizer, né, que para n elétrons, por exemplo, o operador de paridade ele vai assumir essa forma daqui. Ele vai ser dado por menos 1 elevado ao momento angular do primeiro elétron, vezes menos 1 elevado ao momento angular do segundo elétron, e por aí vai. E isso daqui vai ser menos 1 elevado ao somatório de momentos angulares, indo de 1 até n. Okay? Então ele tem essa cara para átomos de muitos elétrons. Tá? Só para dar um exemplo para vocês sobre isso. Okay? Bom, existem duas formas como um operador, né, como uma quantidade vetorial, pode se transformar sobre paridade. Então a gente diz que uma quantidade ela é um vetor quando ela se transforma sobre paridade, sobre o operador de paridade, da seguinte maneira. Né? Por conjugação, esse P atua em x e ele leva você em menos x. Né? A posição vai para menos a posição. Mesma coisa para o momento. Então, o operador de paridade atua no operador momento, levando a gente em menos o operador momento. Então, basicamente, esses caras são vetores. Okay? Mas a gente também tem quantidades que a gente vai chamar de pseudovetores. E um pseudovetor, ele não vai trocar de sinal sobre o efeito do operador paridade. Então, um exemplo de um pseudovetor é o operador momento angular, que vai ser R
vetor P. Okay. Então, o operador momento angular atuando em L, o operador paridade atuando no momento angular, ele vai transformar R em menos R, vetorial menos P. Então, a gente troca de sinal duas vezes, mas isso daqui dá o próprio L, tá certo? Então, ele vai levar L em mais L. Né? A gente não vai ter uma mudança. Se eu falo que o momento angular total é L mais S, né? E se eu quiser que esse momento angular se transforme sobre paridade da mesma maneira como o momento angular se transforma, então necessariamente eu tenho que ter que o operador de paridade atua sobre o spin como essa mesma forma que ele atua sobre o momento angular orbital. Okay? Então, em outras palavras, o spin também é um pseudo-vetor, assim como o momento angular orbital. Ok? E isso introduz para a gente a noção de escalares, números escalares, e números pseudo-escalares. Okay? Então, o que é um número escalar? Um número escalar é simplesmente uma quantidade V que se transforma sobre o operador de paridade como sendo V. Então, por exemplo, um módulo de x, né, que é x escalar x, vai se transformar como um escalar. Né? Mesma coisa para o módulo de V, mesma coisa para x escalar V, o produto interno entre posição e momento. Né? Mas se eu vou ter um pseudo-escalar, por exemplo, um número hzinho, ele é pseudo-escalar se ele se transformar sobre paridade trocando de sinal. Ok? Então, um exemplo de pseudo-escalar vai ser o que eu vou chamar de operador helicidade. A helicidade, que é o H, ela vai ser o produto interno entre o spin de uma partícula e o seu momento linear. Okay? Esse é um conceito muito importante em física de altas energias, certo? Operador helicidade.